Olá, pessoal. Aqui é a Luciana Rosa. Hoje a gente vai para mais um vídeo do Fio Guia, né, falando sobre o primeiro emprego. Olá, pessoal. Eu sou o Mascote, também conhecido como Gabriel. Na verdade, é o inverso. No tema de hoje a gente vai abordar carreira militar. Eu sou médico no Exército, né? E a Lu vai preparar umas perguntinhas aqui para ela poder me fazer sobre esse tema, porque é um tema que muitas pessoas nos perguntam coisas sobre isso, né? Quando o pessoal descobre que eu tô no Exército, aí eles já vêm com várias perguntas, e a gente acredita que respondendo alguma dessas perguntas, às vezes podem sanar algumas dúvidas do pessoal. Eu vou fazer algumas perguntas pro mascote, né, e ele vai respondendo para a gente aprender aqui em conjunto. Antes, queria só contar um pouquinho, né? Tem duas formas, né, que você é alistado no exército. A primeira é quando você faz 18 anos e o homem é obrigado, né, a fazer o reservista e tudo mais. E a segunda é quando você forma em alguns cursos específicos da área da saúde. E um deles, né, é a medicina, que é a segunda vez que o exército vai lá e convoca todo mundo que formou, né, todos os homens, no caso. Como é que é isso, mascote? Assim, às vezes, quando o jovem acadêmico ele passa muito cedo na faculdade, ele vai se alistar na cidade dele lá, e às vezes é uma cidade que tem uma guarnição muito grande. Quando ele vai se alistar, ele fez 18 anos, mas ele já está na faculdade, às vezes o exército prorroga aquela reservista dele. Então, ao invés de você ter sua reservista com 18 anos, o exército fala assim: não, quando você terminar o seu curso de medicina, você vai prestar um serviço obrigatório militar. E tem esse cenário. Inclusive, lá na minha guarnição, tem um médico que ele foi desse modelo, né? Ele entrou na faculdade antes dos 18 anos. Quando ele foi se alistar, ele já estava na faculdade de medicina. Então, o pessoal falou para ele, falou, quando você terminar a graduação, você volta que a gente vai te alistar, né? Então, ele serve no serviço militar obrigatório como médico do exército. Essas vagas que geralmente vão para os médicos recém-formados são vagas de serviço militar obrigatório. Só que nem sempre elas são preenchidas nesse molde, entendeu? Então, o Exército passa nas faculdades, assim, no estado de Goiás funciona assim, né? Eu não sei dizer ao certo se em todos os estados são assim, mas eles passam na faculdade e perguntam quem é voluntário a se alistar no serviço militar no MFDV, né? Que seria médico, dentista, farmacêutico, veterinário. Quem seria candidato a se alistar dessa forma para cumprir aquelas vagas do ano obrigatório que eles pegariam alguém. Caso ninguém queira ir voluntariamente, dizem que aí o exército pega obrigatório do mesmo jeito quando for com 18 anos, né? Entendi. E o que que é ser um médico do Exército Brasileiro, mascote? Aí entra os pontos, porque o exército, para o médico, ele, se você parar para pensar, ele é bem interessante, porque o médico pode trabalhar em várias áreas de atuação dentro do exército. Tudo que um médico pode fazer como especialização, como algum tipo de trabalho, no exército existe algum tipo de ramo que ele pode trabalhar também. Por exemplo, você pode ser médico assistente se você for de um hospital militar, ou caso você seja de um posto médico. Você pode ser especialista, caso você seja especialista, né, e trabalhar com a sua especialidade dentro do exército. Você pode ser médico nas missões, então você vai ser um médico assistente mais ali naquela parte de emergência. Então, se está acontecendo alguma missão do exército e precisa do apoio de um médico para aquela missão, para que tudo ocorra bem ou que minimize os prejuízos caso algo ocorra errado, o médico vai estar lá também. Você pode ser médico auditor, você pode ser médico perito. Então, dentro do exército, a medicina é bem variada, porque tudo que o exército faz e necessita de uma função médica, geralmente ele coloca um médico militar para fazer. Então, se ele tem um cargo de auditoria, sendo necessário ser preenchido por um médico, ele vai treinar um médico para ser auditor no caso. Igual foi comigo. A minha vaga que estava precisando era um médico auditor. Aí eu fui colocado na parte de auditoria, fui ensinado sobre auditoria, o Exército até fornece um curso de auditoria, e com isso eu aprendi a parte de auditoria. Então hoje eu trabalho com auditoria dentro do Exército.
outras pessoas que entraram comigo, da minha mesma turma, trabalham em outras partes. Tem uns que trabalharam já em perícia, uns trabalham como assistentes, outros trabalham com missões. Então é muito variado, depende da guarnição que você tá, depende do lugar que você tá e da demanda que o exército tem naquela situação. Entendi. Vamos voltar lá no começo, vamos conversar um pouquinho de como que foi essa seleção. Que você vai poder contar, né, como foi ali pra gente na nossa faculdade. E eu também posso trazer alguns relatos de alguns outros colegas que eu conversei de outros estados, né? Tipo, de Manaus, que eu tenho um amigo que tá servindo no exército lá, e também de São Paulo, que é uma outra região que eu conheço algumas pessoas. Me conta como que foi aqui na UFG. Aqui, eles fizeram mais de uma visita no ano, né? Eles vão ali no meio do ano, mais ou menos. Eles passam a primeira vez, eles te apresentam o serviço militar do MFDV, fala que pode ter voluntários e que os voluntários podem ser chamados e que eles optam sempre por chamar os voluntários. Então, nesse momento, eles foram até a faculdade, apresentaram o serviço militar para o pessoal do sexto ano, né, que seria o pessoal ali que estaria próximo à formatura, e deram essa ideia de que, ó, pensem aí se vocês querem ser voluntário ou não, esse é o serviço militar. Passado um tempo, E eles falam das 3 forças nesse serviço, né? Eu e lembro. isso, eles falam das 3 forças, eles vão lá na palestra, e na verdade é para você ser médico das Forças Armadas. O Exército é só porque, como nós estamos na região bem no centro de Goiás, né? O Exército é um pouco mais forte pela questão de ser a maior força. Mas ainda assim, aqui em Goiás, a aeronáutica também é muito bom, porque tem muito próximo a questão da aeronáutica também. Mas quando eles vão apresentar sim as 3 forças. A Marinha só tem Brasília, né? Aqui. É que eu sei tem Brasília, mas E tem em outras cidades? Eu acho que não, né? não, que eu saiba não, que eu saiba também é só em Brasília e mais na parte litorânea também. A Marinha a gente não tem tanto conhecimento não. Entendi. Aí foi essas visitas na escola, né? Eu sei que pra mulher que quiser também servir no exército, a gente tem essa possibilidade, né? Não é obrigatório, mas a gente pode se voluntariar. A gente pode ir nas reuniões. Você vai frequentando todas as reuniões, eles pegam o nome da gente. E se a gente quiser servir, tem essa oportunidade também, né? A gente, na nossa turma, tem até algumas colegas que estão servindo atualmente. Isso, porque o processo seletivo, né, deles funciona do mesmo jeito, é igual eu falei. Eles procuram sempre voluntários para preencher aquelas vagas que eles têm. Então, se o voluntário é do sexo feminino, tudo bem para eles também. Então, é até melhor, porque é voluntário e tudo. Só que, além dessa primeira palestra que eles apresentam, eles retornam novamente, aí sim, para pegar, fazer um levantamento de quem são os voluntários, de quem não são, para eles poderem ter uma ideia dessa distribuição. Então, eles têm a data programada, passam de escola em escola com um período, às vezes 2, 3 escolas num dia. O pessoal fala que você tem que ir naquela primeira palestra, mas quando você percebeu que teve pessoas que não foi na primeira, eles falavam, ó, essa segunda palestra vai ocorrer em tal faculdade, em tal cidade. Se você não foi na primeira, você tem que ir nessa, para poder tirar falta e tudo mais. Eu não sei a que ponto legalmente essa falta ou não vai te pesar ou não, mas que eu tenho conhecimento de todos os meus amigos, todos foram, ninguém quis arriscar, né, para saber se pode faltar ou não. Eu sei que eles podem, de certa forma, ilegalizar seu CRM para funcionar, né. Você não consegue não seu CRM em si, você não consegue prestar nenhum concurso, um dos concursos, residência médica, porque eu tenho um amigo que não foi em nenhuma das palestras, que é da turma antes da nossa, e ele acabou que ele não poderia prestar a prova de residência, porque ele não tinha uma reservista aprovada, mesmo ele tendo um CRM, atuou, trabalhou comigo inclusive em Manaus, mas ele não podia prestar a prova de residência, ele precisou legalizar isso e aí ele legalizou no ano posterior, que seria no ano da nossa turma. Isso, porque depois que você se forma médico e você é do sexo masculino, é do mesmo jeito quando você tem 17 anos e faz 18. Se você não estiver em dia com o serviço militar obrigatório, você está errado perante o Estado brasileiro. Então, de acordo com eles, você não pode assumir cargos públicos e tudo. Então, você tem que se regularizar perante o Exército, né? Tirando a sua segunda reservista, assim chamando, para você poder estar legalmente apto a concorrer a concursos públicos. É. Se eu puder falar um pouquinho, assim, das experiências que eu já escutei, de outros colegas, em Manaus, por exemplo,
Lá é um lugar que tem uma demanda muito grande, porque tem muitas ações humanitárias, tem muitas missões, e falta muito médico, principalmente no interior do estado, médico para atender ribeirinhos, índios e o pessoal mesmo que mora mais no interior ou mora na fronteira. Então, por exemplo, lá eu tenho um amigo, né, que fez o FAM, e lá, basicamente, todos os homens que fazem universidade pública são chamados para servir. Porque como tem muita vaga e pouca faculdade, vamos dizer assim, tem pouca faculdade de medicina no norte, eles acabam todos sendo convocados, mas eles chamam mais os alunos da federal do que os alunos da particular. Tem esse ponto também. Então, assim, basicamente todo mundo que forma lá, a não ser que você tenha um problema de saúde sério, consiga provar que você não tem condições de servir, você é convidado a servir. E muitas das vezes você é convidado a servir em cidades bem longe. De primeira, o meu amigo ele foi convidado para servir numa cidade com a fronteira com a Bolívia, ou seja, bem longe de Manaus. Ele conseguiu até trocar para uma outra cidade que ainda ficava a 1 hora e meia de avião. Então, assim, foi ainda para uma cidade um pouco maior, né? Só que eles também têm muitos recursos, né? Uma coisa que ele me falou, e eu posso falar, né? O meu amigo é o Lucas, ele vai assistir isso aí. Ele, inclusive, tá servindo ainda lá em Tefé, não terminou o ano dele. Uma coisa que ele me contou foi que também tem muitos auxílios. E só pelo fato dele mudar de Manaus para outra cidade, ele ganhou um auxílio para transportar todas as coisas dele de Manaus para lá ou comprar novas. E também tem um auxílio moradia por ele ter mudado para tão longe. Isso. Quando você tem a mobilização, né, quando o exército te mobiliza, ele custeia a sua mobilização, até porque se não fosse por ele, teoricamente você não iria mudar de lugar. Então ele arca com a responsabilidade de ter te mudado de lugar. Sem falar que em alguns lugares tem até as moradias do próprio exército. Então você consegue morar na moradia fornecida pelo exército. Alguns lugares é bem difícil, aqui em Goiânia a fila é bem grande, sabe? Então, mas ainda é possível conseguir. Para o temporário é um pouco mais difícil, porque, falando em temporário, né, o médico que forma, ele entra como temporário, pode servir até no máximo de 8 anos, mas aí a prioridade sempre é para aquele de carreira. Então, se tá você temporário e um cara de carreira querendo, a prioridade é para o cara de carreira, entendeu? Então, tem ainda esse ponto a mais. Mas dependendo do lugar que você for, às vezes a concorrência não é tão grande. Por exemplo, lá em Manaus, né, lá no Amazonas, como ele foi pro interior, tinha essa casa mesmo. E basicamente todo mundo que ia para essas cidades remotas conseguia ficar numa desses lugares do exército mesmo. A não ser que você fosse casado, algo nesse sentido, porque lá era focado para pessoas que eram solteiras, né? Não eram casas, né? Eram quartos específicos. Então, quando você constituía família, você podia ficar no apartamento. Ou se você também não quisesse ficar lá, né? Você alugaria um apartamento. Em São Paulo, eu sei que é bem parecido com o que é aqui em Goiás mesmo, porque tem uma quantidade também de vagas muito grande, e elas são preenchidas pelos voluntários, mas lá também tem um número muito maior de escolas médicas. Então, acaba que a maioria das pessoas que querem ir conseguem ir. Mas acontece uma coisa muito interessante, ou muito ruim, né? Quando não consegue preencher as vagas de voluntário. Que é as pessoas que estavam em pior na lista, vamos dizer assim, os últimos da lista são os primeiros a serem chamados. Acontece uma inversão e esses que são chamados e ficam na última parte da lista do exército, eles não conseguem ficar em São Paulo. Basicamente, todos eles vão indo para são convocados para ir para regiões mais remotas do Brasil. Às vezes para o Pantanal, às vezes para região de fronteira, às vezes fazer missão até fora mesmo do Brasil, mas pouquíssimos conseguem ficar ali na região de São Paulo. É uma experiência muito grande, né? Porque, por exemplo, você sai ali de São Paulo, muitas das vezes vai pro Amazonas, que é um lugar que falta muito médico, pro Pará, vai para essas regiões de fronteira, você aprende, você cresce muito, né? Você vê realidades totalmente diferentes do Brasil, e é uma experiência também super legal. Mas tem esse ponto, né? Que eu acho que aqui em Goiás não tem, né? De chamar pessoas para irem para regiões fora do nosso estado. Chama? A não ser que seja para missões? Para fora de Goiás, eu não tenho conhecimento. Eu sei que chama para o estado de Goiás. Então, a brigada aqui de Goiânia não é a única, né? Então, tem outros interiores de Goiás, tem. E quando eles fazem essa convocação dos estudantes do estado de Goiás, eles convocam, se eu não estou enganado, para Goiás e para o Tocantins. Então, é Goiás e Tocantins. É, porque o que chama do estado de Goiás seria a 11ª Região Militar.
Então, as vagas são preenchidas não por localidade e estado. É claro que você pode pôr a preferência. Então, quando eu fui declarar meu interesse, eu coloquei que meu principal interesse seria a cidade de Goiânia. E eu fui chamado para a cidade de Goiânia. Só que poderia ser qualquer lugar que é submetido à 11ª Região Militar, entendeu? Então, quando eles oferecem essas vagas, chama-se por região militar. E aí, às vezes, alguma região militar ou outra tem que fornecer mão de obra para outros lugares. Eu não sei bem o que é isso. Eu não sei bem como funciona essa parte. Mas, até porque a minha vivência é mais só aqui, né? Então, o que eu tive mais contato foi só com aqui. O que eu tô falando aqui é mais de experiência pessoal mesmo. Então, eu percebo que os da nossa faculdade ou dessa região goiana foram para as regiões interioranas aqui, mas às vezes que tinha um familiar lá, que ele declarou interesse em ir para aquela área. Então, foi bem suprido apenas com voluntários, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Todos os 11 médicos que entraram comigo aqui na Brigada de Goiânia foram voluntários. Então, não tenho conhecimento sobre como que funciona quando não é voluntário. Inclusive, tiveram bastante mulheres. Eu não estou lembrado agora, mas se eu não estou enganado, acho que foram 5 ou 6 mulheres. Então, o efetivo feminino também é bastante grande, porque as mulheres, quando elas declaram interesse, por elas serem voluntárias, elas são até certamente chamadas, sabe? Algumas delas. Então, se você é mulher e tem vontade, tem uma chance boa de ser chamada. Legal. Vamos voltar lá. Você estava falando também um pouquinho das atuações, né? Tem uma diversa gama de coisas que a gente pode fazer no exército, certo? Isso. Como que essas coisas são definidas? Aí vai depender muito da brigada onde você tá. Porque no exército as coisas podem mudar muito dependendo de onde você tá, dependendo de quem é o seu comandante, de qual tipo de chefe você teve. Então, o período do médico no exército funciona basicamente assim. Você entra, você vai fazer um estágio de adaptação que dura 45 dias, que foi, tô falando igual eu disse, né? É uma experiência própria. Nesse estágio de adaptação, durante 45 dias, você é formado para ser um militar. Então, eu tive instruções sobre a vida militar por 45 dias. No final desses 45 dias, tem um procedimento lá, né, padrão de formaturas, de campo e tudo. Depois disso, você sai da primeira etapa do EAS, né, do estágio de adaptação e serviço, e entra para uma segunda etapa, em que você entra como aspirante oficial. Então é como se você fosse um aluno, entendeu? Realmente um aspirante, né? Porque o médico, quando ele entra, a patente dele é a patente de tenente. E aí ele vai entrar como tenente, só que antes de ser tenente, ele passa por essa etapa de aspirante. Então é como se fosse um prolongamento do seu treinamento. Nesses primeiros 45 dias, por ser um treinamento direcionado a aprender sobre a vida militar, eu efetivamente não aplicava funções médicas. Então era basicamente como se eu fosse um estudante e eu ia 45 dias para lá ficar estudando sobre as coisas que eram ensinadas e tudo. E tinha atividade física também, essas coisas, Isso, treinamento tá? isso. Tem o TFM, né, que é o treinamento físico militar, tem o TAF, que seria o teste de aptidão física. Então, tem todas essas coisas que são rotinas da vida militar. Tem instrução de tiro, então tem instruções de diversas coisas relacionadas à vida militar mesmo, nesse período de adaptação. Depois desse período de adaptação, aí nós fomos enviados para as nossas funções. Aí como que cada um foi para a sua função? Teve anos que era por classificação. Então lá eles chamavam assim, por exemplo, o mais bem classificado seria o 01. O 01 podia ser por uma prova escrita, podia ser por uma prova escrita, mais a disciplina dele durante o estágio de adaptação, podia ser durante o campo, podia ser por idade. Então, varia muito de quem é o local, de qual local você está inserido e de quem é o responsável por aquela atividade que você está fazendo. Então, no nosso ano, foi por idade a classificação. Apesar de ter tido um 01 e tudo, quando foi definir, definiu a antiguidade por idade.
Sendo que o mais antigo, geralmente, é quem tem a prioridade para poder escolher primeiro. Então, o mais antigo escolhe primeiro e o mais moderno escolhe por último. Teve anos que o mais antigo era o que mais se destacava, então o que mais tinha nota, o que mais foi aquele que foi mais Melhor classificado nas isso, melhor provas, né? classificado nas provas e tudo. Esse era o mais antigo. Aí ele escolhia para onde ele queria. Nesse ano, nós conseguimos conversar entre nós 11 e ver para onde cada um queria ir e fazer um acordo entre os 11 para cada um ir para o lugar que queria. Então, no fim das contas, nós conseguimos dividir as funções para o gosto de cada um, entendeu? Então, isso foi bem uma solução bem amigável, foi bem tranquilo. Caso não fosse assim, dessa maneira amigável, aí seria por ordem de antiguidade. Como nós já tínhamos decidido isso no nosso começo do estágio, não foi necessário fazer uma classificação, um ranking e tudo, então não ocorreu. Aí a nossa antiguidade era por idade. E aí isso não influenciou muito, porque cada um já tinha decidido para onde ia. Mas caso não fosse dessa maneira, igual já aconteceu em anos anteriores, o mais antigo escolheria para onde ele quer ir. Então ele falava, eu prefiro ir para auditoria. Aí ele ia para auditoria. Eu prefiro ir para o pronto atendimento. Então ele ia para o pronto atendimento, entendeu? Então depende muito da guarnição que você tá, de como vai ser o seu estágio, quem é o seu chefe. Então tudo isso são variáveis. Entendi. Mas assim, tem várias guarnições dentro quando você entra aqui, ou não? É uma guarnição específica para Goiânia, né? Isso, aí é assim. Dentro da nossa brigada, a brigada de Goiânia é o Comando de Operações Especiais. Então, aqui em Goiânia é um pouco diferente do resto do Brasil. O pessoal de lá mesmo fala, porque aqui é uma brigada muito operacional. Então, o médico faz muitas missões, até porque aqui são as operações especiais. Então, quer queira, quer não, tem muita demanda de médico por conta disso. Então, abre a possibilidade do médico fazer muita missão. Só que também tem o posto médico. Então, dentro do Comando de Operações Especiais, tem diversos batalhões. E cada batalhão tem sua demanda. Então, um batalhão, ele precisa de um médico que é responsável por aquele batalhão, que ele seria o médico perito do batalhão, por exemplo. Então, algum militar daquele batalhão tá passando mal. Aonde ele vai? Ele vai lá no médico que tá lá de serviço naquele dia. O médico fala, não, você tem que ficar 3 dias de atestado. Então, o médico faz o homologado do atestado e tudo. Esse batalhão aqui, além de ter um médico que tem que ficar aqui, ele é um batalhão que faz missões. Então tem que ter um médico para apoiar as missões, para caso aconteça uma eventualidade de alguém se machucar e o médico poder prestar aquele primeiro atendimento. Então surge uma vaga de um médico para trabalhar nisso. Aqui em Goiânia tem o posto médico. Tem lugares que tem Como se fosse um hospital? Isso, só que não tem o tamanho de um hospital, não oferece os mesmos serviços que um hospital. Seria o quê? Uma UPA, um OBS, só que pra militar? Cara, isso é complicado, porque assim, teoricamente, eles teriam o nosso posto médico tem atendimento 24 horas, só que ele seria mais voltado para as demandas do quartel. Então, se à noite tivesse alguma demanda, o posto médico teria um médico de plantão, levaria para o posto médico resolveria. Mas acontece que muita gente da família militar, eles são atendidos no posto médico. Então, o posto médico fica sendo o posto médico da guarnição, mas também da família do militar. E aí faz como se fosse uma urgência e emergência. Só que não tem todos os recursos que uma urgência e emergência tem, né? Assim, Quais recursos teria? Alguns recursos são limitados. Eu acho que isso varia muito de local para local e de data para data. Porque, digamos que vamos falar sobre as drogas. Drogas para intubação. Pode ser que tenha drogas agora, mas pode ser que o pregão para novas drogas seja daqui a um tempo. Então, por licitação, pregão, tudo é muito complicado nessa questão. Às vezes tem uma droga que está para vencer, só que ainda não tem pregão, então tem que comprar como se fosse num pregão de urgência. Então, as demandas são complicadas. Não dá para eu te dizer quais recursos tem, quais não tem, porque nem sempre os que tem são os que tem e não tem, entendeu? Mas, por exemplo, não tem internação, então, porque é só um posto, né? Isso, não E normalmente tem internação, fica só um médico, então. Um médico e um sargento de enfermagem, né? Que seria o equivalente a um enfermeiro. E pelo menos aqui no de Goiânia é assim. Então, esse médico e esse sargento de enfermagem
fazem aquele primeiro atendimento e, caso seja necessário, a gente faz a evacuação para outra região. Para outra região não, para outro hospital conveniado, porque o FUSEX é o Fundo de Saúde do Exército. E os militares podem ser atendidos em hospitais conveniados ao Fundo de Saúde do Exército. Então, se tem alguma demanda que chegou no posto, mas não dá para ser resolvida no posto, nós prestamos o primeiro atendimento, estabilizamos o paciente, transportamos o paciente, porque aí tem um soldado que é motorista, tem um graduado de dia que também ajuda nessa questão do transporte, tem o médico e o sargento de saúde. Então, requer um transporte, aí tem a ambulância, entra com o paciente na ambulância e faz o transporte para um lugar que tenha os recursos, entendeu? Isso é como funciona no posto. Lugares que tem hospital, não precisa, né? O hospital já é a porta de entrada. Igual Brasília tem hospital, então é um diferente. hospital gigante das Forças Armadas. Isso. E tem várias especialidades, tem até residência, né? Então, é bem grande. Quando você tá falando aí dos batalhões, então ficaria um médico responsável pelos batalhões, que esse é o médico chamado médico perito, então. Isso. E ele também realizaria missões. É complicado, porque assim, ele pode ser o perito da OM, porque ele pode ser o único médico da OM, mas aí, digamos que OM seria a organização militar. Digamos que ele é o médico da OM, então ele é o médico daquela organização militar. Por ele ser o único médico da organização militar, ele é o perito daquela OM. Então, se algum militar daquela organização militar tiver de ficar de atestado, como que vai saber que ele está de atestado? Aí tem que passar a informação para o médico da OM, para o médico da OM saber que aquele militar está de atestado e na hora de tirar a falta falar, cadê o militar? Não, ele está de atestado, está aqui no meu relatório médico, ele está de atestado. Então, o médico da OM, ele faz essa função de perito por saber. Só que, no Exército, tem várias funções de peritos em que para testar a incapacidade do militar. Então, por exemplo, o militar pegou um atestado de 30 dias. Então isso já não cabe mais só ao perito, só ao médico do posto médico. Por exemplo, eu como médico do posto médico, eu posso dar no máximo 8 dias de atestado. Mais que 8 dias, ele tem que ir para um médico perito da OM, para o perito da OM dá para ele 30 dias. Se passou de 30 dias, aí ele vai para um médico perito da guarnição, entendeu? Então, tem os graus de perícia para que tenha um controle sobre isso, entendeu? Porque, quer queira, quer não, o trabalho no Exército é como se fosse uma CLT. Então, como não tem o INSS, o perito é um próprio militar, entendeu? Então, é como se fosse a função equivalente do INSS. Você para pensar que, se esse paciente aqui na vida civil, ele pega 20 dias de atestado, peraí, ele tem que marcar uma perícia com o INSS. Lá no Exército é diferente, ele tem que marcar uma perícia com o médico da OM dele. Se o atestado é mais longe, ele tem que marcar uma perícia com um perito mais de grau maior, né? Que seria o perito da guarnição, por exemplo, entendeu? Entendi. Interessante. Deixa eu te perguntar. E você falou que ser médico do Exército é parecido com ser um CLT. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Como que funcionaria isso dentro do Exército? Qual é seu vínculo de trabalho quando você é convocado para ser temporário? Quanto você recebe? Essas coisas. Qual é a carga de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Então, é assim. Geralmente, são 30 horas semanais a carga horária do médico. Quando você é temporário, que seria esse caso do ingresso do médico na vaga do MFDV sem ser concursado nem nada, você recebe o salário que no Exército chama de soldo, né? Então você recebe o equivalente ao soldo, mais os adicionais, menos os descontos. Hoje tá em torno, se você precisar na internet aí, você vai ver, soldo de aspirante oficial do Exército ou soldo de tenente do Exército, você vai ver o soldo gira em torno aí de uns 8 mil, você vai receber líquido 7.350 mais ou menos. Então, depois que você tem o seu adicional, do EAS e tudo mais, então tem esses pontos. Se você quiser seguir carreira, você tem que prestar a escola de saúde. Aí na escola de saúde, você faz 1 ano de escola de saúde. Por 1 ano, você é enviado para algum lugar que tenha demanda, igual você falou, vai lá para um lugar na Amazônia muito longe. Então, quem faz escola de saúde, por 1 ano a pessoa é enviada para alguma guarnição para prestar um serviço de saúde e assim. Aí depois desses 2 anos de formação, ele se torna um militar de carreira.
Aí o militar de carreira, ele já consegue outros adicionais, sendo que quando você tem mestrado ou doutorado na área de interesse do Exército Brasileiro, então, por exemplo, eu entrei como médico por carreira ou temporário, e o Exército falou assim, eu preciso de alguém que faça um mestrado em rabdomiólise. Eu vou lá e faço esse mestrado porque o Exército me pediu. Agora eu preciso de um doutorado. Cara, isso aumenta uma porcentagem significativa sobre o seu salário. Chega a ser coisa de, sei lá, 70% do seu salário, entendeu? Normalmente, num concurso público, o mestrado aumenta de 25% a 30% do seu salário, o doutorado pode dobrar ou até um pouco mais. Isso, então acaba que dá um upgrade muito bom no seu salário. Só que isso, claro, se você for de carreira é melhor, porque o temporário pode ficar ali no máximo 8 anos. Então, a diferença do vínculo é esse. O temporário, ele não tem direito à aposentadoria. Então, o de carreira tem. O temporário, ele paga os mesmos tributos que o de carreira pagaria. Então, você paga a pensão militar, você paga o plano de saúde, sendo que o plano de saúde, que no caso é o fundo do Exército, você não pode falar, eu tenho, sei lá, eu tenho o plano X, eu não quero o plano do Exército. Não, você vai pagar do mesmo jeito, entendeu? Então, desconta o plano do mesmo jeito que desconta do de carreira. Só que o de carreira, ele pode fazer algumas graduações melhores. Por exemplo, para quem é paraquedista. Se você faz o curso de paraquedista e bate as metas paraquedistas que tem, você aumenta todos os seus benefícios em 20%. Então, férias você tem direito, adicional natalina, que seria o 13º, você tem direito, e tudo isso aumenta 20%, sabe? Então, para quem é de carreira, tem até algumas coisas interessantes. Sem falar que eu acho que, assim, para quem tá perdido ai, cara, eu não sei o que eu quero fazer da vida, às vezes você fazer a escola de saúde, for lá pro Exército, e depois de um tempo gostar da vida lá, e quiser fazer uma residência, tem até a possibilidade de você fazer uma residência sem precisar prestar prova. Porque nos hospitais militares, algumas vezes, as vagas de residência são para militares. Então, antes, você podia ser temporário e participar dessa residência, né? Só que eu acho que teve algumas confusões, alguns problemas, aí mudou. Agora o médico de carreira pode fazer residência. Inclusive, lá aqui no Copesp, tinha um médico que ele era de carreira, foi fazer neurocirurgia, eu acho que no HMASP, sem prestar prova de residência, porque a parte dele, ele é como se ele estivesse concorrendo contra outros militares, e não com os civis. Então, apesar de ter a prova de residência para neurocirurgia no HMASP, uma das vagas era para militar, e esse militar foi lá e ficou com essa vaga, entendeu? Então, para quem tá perdido, não sabe o que quer, às vezes gosta da vida do Exército, que é uma vida diferente, assim, se você parar pra pensar, você vai fazer treinamento físico, às vezes você vai ver coisas que você não viu, às vezes você vai ser colocado em funções que você não faz ideia de como faça. Então, é uma vida bem diferente do que a gente tá acostumado, sabe? E às vezes quebra muito a rotina, às vezes você é mobilizado, então eles te mudam, falam assim, agora você vai lá pro Rio, você fica lá no Rio, não, agora você vai mudar, você vai lá pra Bahia, você vai pra Bahia, entendeu? Então, se você estiver disposto a isso e depois quiser se especializar lá dentro, fala, pô, gostei muito, agora eu acho que tá na hora de eu me especializar. Você tem essa oportunidade também. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu não sabia e às vezes é até uma alternativa para quem gosta de estar lá, né? E sem contar com a segurança, né? Porque igual aí você falando, né? Então, por exemplo, um médico, tanto de carreira, tanto temporário, ele tem direito a todos os benefícios de um CLT, vamos dizer assim, né? Todo, tipo assim, correspondendo a todas as leis trabalhistas brasileiras. Então, tem férias, tem 13º, tem. Você pode ter atestado médico, né? Se você ficar afastado, você não vai ficar sem receber. Tudo isso você tem garantido, certo? Isso, aí entra Plano de num saúde. ponto. O temporário tem umas pequenas diferenças, porque, por exemplo, se o temporário ele recebe um atestado, né? E dá ali 60 dias e ele é classificado como incapaz, isso aí entra em muitas coisas de legislação, mas só uma préviazinha. Se você é considerado incapaz e você não pode fazer aquele serviço, não é igual de carreira, então você não vai aposentar pelo exército, entendeu? Aí, isso não tem nenhuma relação entre o exército e você, então não foi um acidente de trabalho, você é desligado do exército, entendeu? Não tem por que o exército te pagar aquele salário, sendo que você não está trabalhando e você é temporário, machucou sem nenhuma relação com o exército. Então, é claro que não é tudo, mas assim,
Entende Tem que algumas isso, tem nuances. algumas nuances. Mas, por exemplo, 13º você vai receber? Eu já recebi. Ah, Metade. tá bom. A diferença é que quando você está no ano obrigatório, tem alguns benefícios que você não tem direito. Então, se eu não estou enganado, férias você não pode, se você for aquele caso que eu falei, você ia incorporar aos 18 anos, eles falaram, não, espera você terminar a faculdade, você volta. Aí, esse cara que foi obrigatório, que ele não tem uma reservista prévia, ele não tem direito a férias. Pelo menos é o que tem na legislação. A gente estava até procurando isso um dia, porque a gente estava procurando nossos direitos. E aí a gente viu sobre isso. Então, se você é temporário, mas você tinha a sua reservista e você recebeu essa oportunidade de ir para o exército, você tem direito a ter férias, você tem direito a ter o, o, o adicional natalino, né, que é o 13º, e quando você é desligado, você recebe o que o povo chama de acerto, né? Que lá é a pecuniária. Então, cada ano que você fica, você recebe um soldo equivalente. Então, o temporário que ficou 8 anos, ele recebe, quando ele é desligado, ele recebe 8 soldos. Então, ele recebe o equivalente a 8 salários. Como se fosse um acerto mesmo, sabe? Então, tem vários pontos benéficos, sem falar que o salário no exército é bem, assim, paga muito bem. Eu acho que é um dos melhores pagadores que eu já tive foi o exército. Porque todo dia, o primeiro dia útil do mês, se não tiver tido nenhum problema entre o pagamento e a sua conta, né, que isso acontece por problemas externos, não por falta de pagamento, o dinheiro cai na sua conta. Então, é um dinheiro muito certo. Sem falar que, para os de carreira, é bom o fato de que, com 25 anos de contribuição, a pessoa aposenta com o último soldo dele. E isso é muito atraente, né? Porque se você for parar para pensar no INSS, por exemplo, que você tem um máximo de contribuição e você vai receber o seu máximo de salário de acordo com aquela contribuição e tudo, no Exército não. Tem um teto, né? Um limite. Isso, no Exército, se o seu último soldo foi um soldo de um coronel, quando você chegou lá, coronel, você tinha um soldo de um coronel, você tinha seus adicionais de paraquedista 20%, seu doutorado, sei o que, seu salário era, sei lá, 20 mil, você vai aposentar com seus 20 mil, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que deve mudar, porque a longo prazo isso parece muito insustentável, mas eu acho que isso entra em outros critérios, mas atualmente ainda é assim. Então, para quem tem interesse, eu acho que é uma boa seguridade também. Entendi. O bom do exército é que traz toda essa questão de segurança, né? Que muitas das vezes a gente fica temendo e dentro dessa parte empregatícia, o médico, né? Quando a gente vai falar de vínculos trabalhistas, o exército ele te dá um vínculo sólido que a gente consegue em poucos lugares, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando a gente pensa em residência, né? Todo mundo fica falando, né? Que quando a gente entra pro exército, a gente consegue trancar a residência, né? Por quanto tempo a gente consegue trancar? Pois é, o que eu tenho ciência é 1 ano de residência. E aí, no primeiro ano, você passou na residência, você foi chamado para o exército para essa vaga obrigatória. Quando você é convocado para essa vaga obrigatória e você já passou em outro concurso público, isso não precisa ser só na residência. Então, você passou em outro concurso, num concurso público, você tem um emprego, teoricamente, o seu vínculo empregatício tem que manter o seu emprego até que você saia do serviço militar obrigatório e depois aquela vaga vai estar para você. Então, por exemplo, você é CLT em algum lugar. Eles têm que manter sua vaga de CLT lá para você, para quando você sair do exército, você ter o seu emprego de volta, entendeu? Então, quando você vai para essa vaga desse primeiro ano, você consegue trancar a residência. Depois disso, você consegue trancar? Não sei te dizer. Então, por exemplo, lá no pessoal que entrou comigo, alguns trancaram a residência, porque eles estão servindo no primeiro ano obrigatório, foram lá registrar que estão no serviço militar obrigatório, o concurso público foi trancado, no ano que vem tem essa vaga garantida para eles. Que, inclusive, esse é o cenário que eu acho o melhor cenário possível para você ser um militar temporário. Porque se você for um militar temporário e ficar 8 anos, você não constrói tantos benefícios, sabe? Se você for parar para pensar, o salário que você ganha lá, com as horas que você trabalha, não é a melhor hora paga do médico. Então, fora você ganha mais bem pago. Só que o trabalho que você executa lá, às vezes é um trabalho muito, que não é tão estressante, sabe? Então é um trabalho muito mais tranquilo dentro daquela rotina, é uma coisa programada. Vai ter missão na sexta-feira, então você sabe que sexta-feira você tem que ir na missão, você sabe o que você tem que saber ou não. Então é bem diferente de alguns outros trabalhos. Só que o valor da hora é um pouco mais barato.
Quando você é temporário, você não vai estar construindo nada. Isso não vai estar contando para sua aposentadoria. Então, talvez seguir 8 anos como temporário, na minha concepção, não vale a pena. Tem gente que acredita que vale a pena, mas para mim isso não vale a pena. Então, eu acredito que se você quer seguir mais tempo, cara, faz escola de saúde, passa lá, fica vibrando no exército lá uns tempos lá. Se você mudou de ideia, abandona o concurso, sabe? Vai ter Você vai ganhar a mesma coisa que você ganharia se fosse temporário, mas se você resolver seguir, você pelo menos tem a sua aposentadoria, sabe? Então, eu acho que para ser temporário, o melhor cenário é você ter passado na residência, mas não tem como você saber se você vai passar na residência. Claro, se você estuda mais, você tem mais probabilidade, mas também não tem como você saber se você vai ser chamado pelo exército. Então, por exemplo, se você quer ser chamado pelo exército, cara, coloca voluntário e estuda muito para residência, porque se você passar e for chamado pelo exército, aí você tem uma vida muito boa, porque você tem 1 ano para ganhar dinheiro e a vaga de residência trancada. Depois de 1 ano você trabalhando lá no exército, trabalhando fora e tudo, porque existe essa possibilidade, você pode trabalhar no exército e fora do exército, você ainda tem sua vaga de residência garantida no outro ano. Isso é bem interessante, né, porque todo mundo sai da faculdade, assim, com querendo, né, ter um recurso ali e o exército te dá essa possibilidade de você ter as 2 coisas. Trabalhar 1 ano pra ganhar um dinheiro e ainda assim ter a vaga de residência garantida, né. Me fala um pouquinho o que que você faz lá no exército? Tá. A minha função lá eu sou auditor de contas médicas, né? E é uma coisa que eu não tinha muito conhecimento antes de entrar no exército, até entrar lá. É, Eu eu, acho que ninguém sabe o que o médico auditor faz. eu acho que pouca gente tem conhecimento, até porque é uma coisa que na nossa faculdade, pelo menos, não é tão difundido, né? Então a gente não tem tantos contatos com o que um auditor faz. Mas basicamente verificar as contas do fundo de saúde. Então, às vezes, existem várias etapas na auditoria. Depois que você começa a entender sobre esse mundo, você vê que é uma parte bem ampla e uma parte bem necessária, porque hoje em dia os planos de saúde são muito difundidos. E o auditor é o que vai manter o equilíbrio entre o cliente e o contratante. Então, digamos que o cliente é o paciente do plano de saúde e o contratado, né, no caso, é o hospital. Então, o auditor vai falar assim, ó, hospital, você não vai cobrar excessivamente do paciente, e ó, paciente, você não vai pagar absurdamente menos do que o hospital merece receber. Então, existem diversas tabelas para isso, diversos cálculos, é uma função muito administrativa e de muito cálculo, mas que você faz o intermédio entre as duas partes. Então, você faz o justo pelo justo. Não vai deixar o hospital cobrar além da conta, não vai permitir, né, que o hospital faça algum tipo de esquema, igual já aconteceu antigamente, né, que não sei se você se recorda que estava tendo aquele problema de próteses, então, esse paciente precisa de uma prótese e às vezes o paciente não precisava de uma prótese. Para isso não acontecer com o plano de saúde tem um auditor que ele vai verificar se há nexo entre a solicitação do médico assistente e a causa do paciente. Então ele vai ser o cara que vai ter o bom senso ali no meio. Fala, opa, peraí. O bom senso diz que essa cirurgia aqui tá ok, esse preço aqui tá ok, então beleza, ok. Entendi. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os meninos que estão ouvindo aí, querendo saber um pouco mais do exército? Eu acho que o exército tem muitas, muitas coisas, é um universo totalmente à parte. Eu, particularmente, gosto muito da experiência, mas eu acho que é pesquisar mesmo, é perguntar para quem serviu, para você saber, às vezes na guarnição que você quer, porque o que eu tô contando é o relato da minha guarnição, do que eu vivi. Pessoas antes de mim viveram coisas diferentes, não pode ser diferente para você, mesmo que você vá servir no mesmo lugar que eu. Então, eu acho que a dica maior é pergunte para uma pessoa que serviu onde você quer servir, porque pelo menos uma noção melhor você vai ter. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso deixar aí pro pessoal. Ah, que legal. Eu acho que, foi muito legal, né, essa conversa que a gente teve. Queria pedir pra vocês aí que tiverem mais alguma dúvida a respeito, deixar aí nos comentários pra gente, ou alguma colocação sobre algumas coisas que a gente não sabia, não tenha certeza, se você souber, coloca aí nos comentários pra gente. E essa foi a segunda live do Fio Guia. Obrigado, pessoal. Todos tenham aí um ótimo dia. A gente fica muito feliz com os comentários para a gente poder conseguir melhorar cada vez mais sobre os assuntos. Então, por favor, deixe aí as dúvidas para a gente poder ver o que a gente pode trazer nas próximas.